Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Barcelona campeão da Copa do Rei, com direito à virada em cima do grande rival Real Madrid, 3-2 na prorrogação, uma final daquelas. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhar o futebol, estatísticas, dados, tabela, classificação, tudo isso em tempo real. É o app que eu uso e é um app que você tem no seu celular totalmente de graça. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Vou colocar muita coisa do Flash Score no vídeo de agora. Estou gravando esse vídeo logo depois da incrível final da Copa do Rei. Barcelona 3, Real Madrid 2, de virada na prorrogação. Aliás, um jogo com duas viradas e na prorrogação, aos 115 minutos, ou seja, aos 10 do segundo tempo da prorrogação, o Koundé, dando um bote, se antecipando, com 115 minutos jogados, ele se antecipando a uma bola cruzada do Modric, que eu acho que foi um passe errado do Modric. Muita gente está colocando aí como falha do Brahim Dias, que esperou a bola no pé. Acho que ele tem parte ali, mas naquele momento do jogo, você cruzar uma bola daquela, para mim, é um erro do Modric, mas ok. E aí o Koundé pegou essa bola, antecipou, roubou, ajeitou para o pé direito e bateu cruzado. A bola saiu forte no canto, não deu para o Courtois chegar e foi o gol do 3-2 de um jogo incrível, né? Um jogo muito bom, de um primeiro tempo de um Barcelona bem melhor, e no segundo tempo um Real que talvez não, pela primeira vez na temporada o Real conseguiu equilibrar e ser melhor que o Barcelona no segundo tempo. E aí, nesse segundo tempo, o Real virou o jogo e olha que coisa, né? Futebol tem coisa. O Courtois, que vem salvando o Real Madrid direto aí em várias temporadas, salvou no título da Champions de 22, foi bem na final de 23, né? O Courtois acabou falhando no gol de empate do Barcelona e na prorrogação, com os dois times muito desgastados, o jogo poderia ir para qualquer lado, porque estavam os dois muito cansados. Acabou que, numa prorrogação que até o Real teve chance até de fazer o gol, e o Koundé, para mim o Koundé foi o melhor em campo, tá? Para mim, sem muita dúvida, o Koundé para mim foi o melhor jogador em campo. Na avaliação do Flash Score, o melhor jogador foi o Yamal, autor de 2 assistências. Não tem nenhum problema com isso. E ele ganhou ali mais ou menos com a mesma nota, segundo a galera do Flash Score, ele ganhou com a mesma nota do Ferran Torres. Ferran Torres também teve 1.1. Na premiação da Copa do Rei, o Ferran Torres foi eleito o melhor jogador em campo. Para o Flash Score, aqui na pontuação, na métrica do Flash Score, deu Yamal. Para mim, o melhor em campo foi o Koundé. Inclusive, antes do gol que ele fez, do gol da vitória, do gol do título, o Koundé salvou 2 bolas que iam para o Bellingham fazer o gol. Dentro da área do Barcelona, o Koundé salva uma, ele trava o Bellingham na última hora, a outra o Bellingham ia cabecear, ele vai no corpo do Bellingham e não consegue cabecear. Então, assim, para mim, o Koundé foi o melhor em campo, coroando a excelente temporada do Koundé. Para mim, o Koundé é o melhor lateral direito da temporada. O Koundé, defensivamente, tem sido uma segurança, e ofensivamente tem ido muito bem. O Koundé já participou de 10 gols na temporada. São 3 gols e 7 assistências em todas as competições, incluindo o gol do título da Copa do Rei. Falando nisso, assim, a atuação, o Barcelona foi bem melhor no primeiro tempo, com um cenário muito parecido do que foram os outros jogos. E o Real começa com o Mbappé no banco. Não sei se... Eu estou gravando o vídeo antes das entrevistas coletivas. Não sei se, de fato, ele começou no banco por opção do Ancelotti ou se ele não tinha condição para 90 minutos. E aí, com o Rodrigo e Vini formando a dupla de ataque. Na hora que saiu a escalação, eu pensei que a formação do Real seria essa que o Flash Score está colocando aqui,
lembrando muito a temporada passada, né? Com uma espécie de um losango no meio campo, Tchouaméni mais plantado, Ceballos fazendo a esquerda, Valverde fazendo a direita, o Bellingham na ligação, dupla de ataque na frente, Rodrigo e Vini. Mas não, o Real entrou num 4-5-1, porque o Ceballos era extrema pelo lado esquerdo, para ajudar na contenção ao Yamal, e a situação do Real piorou ainda mais quando, com 8 minutos, o Mendy sentiu, me parece, a virilha, o pubis, alguma coisa aqui na parte interna da coxa direita, e foi substituído pelo Fran Garcia. Então, ainda mais contra o Fran Garcia, que não é muito bom defendendo, o Ceballos tinha um papel mais de um auxiliar de lateral do que propriamente um ponta pela esquerda. E do outro lado era o Rodrigo fazendo essa dobra em cima ali para ajudar o Vázquez na contenção ao Rafinha. O Rodrigo fez uma partida bem abaixo, o Rodrigo não participou do jogo, o Rodrigo só apareceu para tentar ser um auxiliar de lateral ali. Com isso, o Vinícius ficou completamente isolado. No primeiro tempo do Vinícius, ele criou 2 jogadas quando ele saiu do centro para ir para o lado esquerdo, mas totalmente isolado. O Real só tinha o Bellingham na disputa, aliás, grande jogo do Bellingham, né? Segundo aqui a galera do Flash Score, foi o segundo melhor do Real junto com o Tchouaméni. E aí, nesse cenário de jogo, o Real, num 4-5-1, muito atrás, não dando a profundidade para o Barcelona. Nos jogos anteriores, as goleadas, o Barcelona matou o Real ao atacar a profundidade. Dessa vez, o Real estava muito compacto e não deixava o Barcelona atacar a profundidade, mas em compensação, não conseguia fazer nada e era sufocado pela marcação alta do Barcelona. Até o Barcelona fazer o primeiro gol, que saiu aos 28 do primeiro tempo, até ali o Barcelona já tinha tido uma finalização do Lamine Yamal muito perigosa, tinha tido uma cabeçada do Koundé, que o Courtois espalmou no meio do gol, tinha tido uma jogada, uma inversão do Yamal para o Rafinha no mano a mano na esquerda, ele cruza e o Valverde corta a bola no limite, ele corta até a bola com a mão, mas não foi pênalti porque era mão de apoio, aquela famosa mão de apoio, né? O braço dele estava na iminência de cair no chão, então, como o braço está próximo a 90 graus, considera-se mão de apoio, não foi pênalti. Mas se a bola passa do Valverde, o Ferran estava livre, estava dentro da área para fazer o gol. Teve uma outra inversão, uma outra metida de bola, que o Yamal arrumou e a bola passou na frente do Ferran Torres. Teve o escanteio cobrado fechado, que foi na trave do outro lado. Muita gente reclamou pênalti, inclusive do Valverde, ou do Fran Garcia, em cima do Cubarsí. Eu acho que é um lance de campo. Se o árbitro desce no campo, não seria nenhum absurdo, porque os dois ficam se puxando, mas no final tem um puxão muito assintoso do jogador do Real Madrid. Mas como os dois estavam se puxando, eu não acho que seja para o VAR entrar. Se o árbitro tivesse dado no campo, acho que teria que ficar o pênalti. Se tivesse não dado como não deu, teria que continuar. Mas é um lance muito interpretativo, de puxão. E todos esses lances, até o Barcelona fazer o gol, mais uma jogada de uma assistência do Lamine Yamal, mas uma jogada muito bem feita. A jogada é um passe do Bellingham querendo pegar o Vinícius nas costas da zaga. O Cubarsí dá uma rasteira maravilhosa para interceptar. A bola fica no pé do Pedri. O Pedri mete uma diagonal, um lançamento de 40 metros para achar o Lamine Yamal no mano a mano com o Rüdiger, porque o Fran Garcia estava na frente. O Lamine Yamal entra na área, tira o Rüdiger, tira o Fran Garcia e rola para trás. Porque fecharam 3 ou 4 jogadores do Real em cima do Lamine Yamal. Ele rola para trás. Com 4 jogadores no Yamal, sobrou o Pedro livre, porque na meia-lua, ele na batida, na passada, bateu, a bola foi no ângulo, 1-0. O gol ajudou, entre aspas, o Real Madrid. Por quê? Porque o Barcelona deu uma dosada no ritmo. E aí conseguiu, o Real parou de sofrer, não criou grande coisa. O Real teve até um gol, ele chegou até o gol, mas o Bellingham estava impedido. É até curioso que o Bellingham faz o gol quando ele é lançado pelo Lucas Vázquez, se eu não me engano. E aí ele faz o gol, mas ele já vira e fala pro Bandeira, ó, pode levantar, que eu tô impedido. E depois tem um pênalti numa jogada do
o Ceballos pela esquerda, que ele dá o passe nas costas do Koundé, e o Vinícius está meio corpo impedido. Só que ele pega a bola, entra na área, sofre até uma carga do Inigo Martínez, o árbitro marca o pênalti, mas aí o Bandeira levanta o impedimento bem marcado. Se o Vinícius tivesse saído da bola e deixado a bola, o Fran Garcia entrava em condição legal. Esse foi o primeiro tempo, com o Real Madrid agradecendo ter virado só 1-0, e no segundo tempo o Carlo Ancelotti faz mudanças que melhoram demais o Real Madrid. E aí ele meio que acerta o Real Madrid. O que ele faz? Ele tira o Rodrigo completamente apagado e bota o Kylian Mbappé, passa o Vinícius para o lado direito para atacar o Gerard Martin, que estava com cartão amarelo. Até o Gerard Martin vinha sendo muito criticado pela torcida do Barcelona, hoje ele fez um jogo correto. Fez um jogo correto até sair, até ser substituído. Ele foi substituído Ele foi substituído aos 85, faltando 5 para terminar. Para a entrada do Ronald Araújo. E aí o Inigo Martínez passou a fazer a lateral esquerda. Então, assim, ele passou o Vinícius para o lado direito, com o Mbappé da esquerda para dentro, formando uma dupla de ataque. E aí o time do Real começou a subir um pouquinho as linhas, começou a estar um pouco mais próximo. Você tinha o Bellingham com acompanhamento, ou do Valverde subindo, ou do Ceballos, enquanto ele não foi substituído. E depois, aos 10 do segundo tempo, aí o Ancelotti ganhou o segundo tempo, conseguindo, tirando o Lucas Vázquez, botando o Valverde na direita, trazendo o Modric para o meio campo e tirando o Ceballos, botando o Arda Güler. Então, aí o que ele fez? Ele passou o time para um 4-3-3 de novo, com o meio campo de Tchouaméni preso, marcando a largura toda do campo. Tchouaméni fez um grande jogo, com Modric e Bellingham subindo, com o Valverde liberado para atacar, já que o Rafinha fez um jogo ruim. Rafinha não foi bem no jogo, pelo contrário. E aí tu passou de novo o Vinícius para a esquerda. O Real começou a ter chance. O Real já poderia ter empatado no momento que acaba empatando com o Mbappé de falta, aos 25 do segundo tempo. E depois acaba virando, com o Real continuando em cima, tendo chance. O Vinícius saindo na cara do gol. Logo no começo do segundo tempo, o Vinícius finaliza 2 vezes, depois de um passe do Bellingham, o Szczesny pega as 2. Logo depois, o Mbappé finaliza uma, o Szczesny defende também. Então o Real teve 3 finalizações nos primeiros 5 minutos. Era claro que o jogo tinha mudado. E aí o Real vira o jogo no escanteio do Arda Güler para o Tchouaméni cabeceando na área. Naquele momento, o jogo era todo do Real Madrid. O gol do 2-0 sai aos 32. O gol do 2-1 sai aos 32 do segundo tempo. Naquele momento, o jogo era todo do Real Madrid. E aí vem o imponderável de uma falha do Courtois. Nesse meio tempo, o Rüdiger estava sentindo a coxa. Tem até no momento que o Real vira, a câmera mostra o Rüdiger amarrando ali, botando uma bandagem na coxa. Eu não sei se o Courtois não estava confiando no Rüdiger de chegar na bola, mas o Courtois, numa outra assistência do Lamine Yamal, que fez um primeiro tempo excelente, fez um jogo muito bom no geral. O Lamine Yamal recebe na direita, ele tem 2 na frente dele, então ele vê que ia ser difícil ele cortar. Ele mete uma bola, um passe em elevação para pegar o Ferran atacando as costas do Rüdiger. O Ferran sai na área e o Courtois, em vez de estar ou no meio do gol ou estando em cima para abafar, ele fica no meio do caminho. Parece ficar meio indeciso. E aí, quando ele está meio indeciso, é a hora que o Ferran chega na frente, dá um tapa para o lado e empata. Esse gol foi o gol ali que modificou muito a cara do jogo, porque o Real já ficou com aquela sensação de que ia estar muito desgastado, ia ter muitos problemas. Mas só que o Barcelona também estava muito desgastado. Aí o Hansi Flick fez mudanças que melhoraram a intensidade do Barça, botou o Gavi, botou o Ronald Araújo no lugar do Gerard Martin, e aí fomos para a reta final, em que a gente tem 2 lances polêmicos de arbitragem. Eu vou falar do que a arbitragem acertou. Na última bola do jogo, o Rafinha entra pela esquerda, corta para dentro, o Raul Asensio dá um bote, mas dá um bote sabendo o que ele estava fazendo, ele dá um bote e não toca no Rafinha, ele dá o bote no chão, não toca no Rafinha. O Rafinha percebe, talvez, o toque na outra perna, mas que não foi um toque de pênalti,
e aí se atira. Só que na perna direita do Rafinha não tem nenhum contato. E o árbitro marca o pênalti no campo, o VAR chama corretamente para tirar o pênalti. O VAR foi muito bem nesse lance. Só que 3 minutos antes, o Ferran Torres, de novo lançado nas costas do Rüdiger, recebe a bola, prepara para dar as costas para o Rüdiger e toma um totozinho na perna, aquele rapa na perna, para mim pênalti. Para mim foi pênalti. E o VAR não chamou para marcar. Então acho que ali um erro claro. Eu acho difícil o árbitro no campo ver o totó, porque tinha o corpo do Rüdiger e o corpo do Ferran Torres na frente de onde ele estava. Mas no VAR dá para você ver aquele rapa ali, sutil, mas o rapa que desequilibra. Então, para mim, houve um erro de arbitragem no jogo, o pênalti que não dado em cima do Ferran, e o VAR não chamou também. O VAR não chamou. E aí fomos para a prorrogação. Prorrogação, um cenário de os dois times muito cansados. Tanto é que termina com vários jogadores fora de posição. O Inigo Martínez termina na lateral esquerda. O Eric Garcia, que entra no lugar de um Pedro completamente esgotado, entra como volante, ele faz o volante de vez em quando. No Real Madrid, termina o Valverde na lateral, que não é nenhuma novidade, mas termina o Arda Güler jogando de volante, termina o Tchouaméni jogando de zagueiro, porque os jogadores tiveram que ir sendo substituídos. E aí, quando o jogo tudo caminhava para pênalti, com os dois lados tendo chance, tá? O Rafinha teve 2 chances de finalizar aquele gol que o Rafinha tem feito a temporada toda, trazendo do bico esquerdo da área para dentro, ele bate, os dois saíram pela linha de fundo. Ele errou os dois. Do outro lado, o Mbappé teve uma chance que ele bateu e foi travado na hora H. O Bellingham teve essas 2 chances que o Valverde salvou. Então, o jogo poderia ter ido para qualquer lado. E aí vem o lance fatídico, para mim, um erro do Modric. Por mais que eu entenda que o Brahim Dias tenha demorado a reagir, meio que esperado a bola no pé, mas um passe desse, aos 10 do segundo tempo da prorrogação, cruzando toda a área, você tem que estar 100% certo do que você está fazendo. Então, para mim, falha do Modric. O Brahim Dias pode ser coautor em algum percentual, mas para mim a falha é de quem deu esse passe. E aí, mérito do Koundé de ler a jogada aos 110, aos 115 minutos, aos 10 do segundo tempo da prorrogação, ter o gás para dar o bote, roubar inteiro na bola, ajeitar o corpo, bater cruzado para fazer o gol, para fazer o 3-2, uma festa incrível. Depois ainda teve ali 2 minutos de acréscimo, mas praticamente não teve jogo. Ainda teve até uma chance de um pênalti no Mbappé, mas o Brahim Dias na origem da jogada estava impedido. O árbitro chegou a dar o pênalti, mas quando ele viu que o Bandeira levantou, ele anulou, normal, mas o Brahim estava realmente impedido. E no fim, a vitória, o título do Barcelona. Foi um jogo muito mais duro, muito mais equilibrado do que os outros dois. Os outros dois, o Barcelona ganhou de 4-0 em Madrid e ganhou de 5-2 lá na Arábia Saudita na Supercopa. Foi um jogo bem duro. Talvez aí uma esperança para o Real Madrid equilibrar o jogo de daqui a 2 semanas no Estádio Olímpico Montjuïc, lá em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Esse jogo tem a possibilidade? Nesse momento tem 4. O Barcelona joga com o Valladolid. Muito difícil a gente imaginar que o Barcelona vai perder ponto para o Valladolid rebaixado. O Real Madrid recebe o Celta, já é um jogo bem mais complicado. Então pode até ser que o Real Madrid chegue para esse jogo do dia 11 com uma vitória do Barcelona, dando título para o Barcelona em cima do Real Madrid. Pode ser. Mas pode ser que o Real Madrid ganhe do Celta, o Barcelona provavelmente ganhará do Valladolid e eles chegariam no dia 11 com 4 pontos de vantagem para o Barcelona. Aí o Real teria que ganhar do Barcelona, dentro do Montjuïc, para trazer para 1 e ver o que o Barcelona faz nas últimas 2 rodadas, pensando no título espanhol. Mas esse jogo dá ao Real Madrid uma sensação. Caramba, conseguimos jogar melhor que o Barcelona em um tempo, no segundo tempo. Eu estou até aqui, deixa eu ver, com as estatísticas que a galera do Flash Score fez, só do segundo tempo, tá?
Tá aqui, só do segundo tempo. Posse de bola maior do Barcelona, tudo bem, mas finalizações 12 do Real Madrid, 7 no alvo. 7 no alvo. 2 chances claras contra 1, 5 escanteios do Real Madrid contra 2 do Barcelona. Então, assim, você vê que o Real Madrid no segundo tempo teve mais oportunidades que o Real, que o Barcelona. Então, pro Real fica a sensação de, caramba, conseguimos achar aqui alguma forma de equilibrar o jogo contra o Barcelona, porque tinha tomado 2 cipuadas nos jogos anteriores. Para o Barcelona, fica ali a sensação de que o time estava muito desgastado, o time terminou muito desgastado, e que talvez dentro do jogo, com o bom primeiro tempo, o time tenha voltado num ritmo um pouco abaixo no segundo tempo, e realmente o Real foi melhor. Só que, num geral, o primeiro tempo do Barcelona foi muito bom, e na prorrogação o Barcelona mostrou muito fôlego, mostrou muita força de vontade para buscar e primeiro empatar no tempo normal e depois buscar o 3-2 na prorrogação e comemorar o título. 32º título do Barcelona na Copa do Rei. Estava em finais de Copa do Rei, estava 4 para o Real, 3 para o Barcelona, agora empatou, 4-4. O Hansi Flick segue 100% nas finais que ele jogou, seja pelo Bayern, seja pelo Barcelona. Todas as finais que ele jogou, ele ganhou. E é o Barcelona com a tríplice coroa ainda viva, né? A gente falou sobre isso. 3 clubes chegaram à semifinal da Champions com possibilidade de tríplice coroa. O Barcelona, a Inter de Milão e o PSG. A Inter de Milão perdeu a chance da tríplice coroa porque foi eliminada pelo Milan na semifinal da Copa da Itália. O PSG já é campeão francês e decide a Copa da França. Então ainda tem chance e está na semifinal da Champions contra o Arsenal. E o Barcelona ganhou já a Copa do Rei, lidera o Campeonato Espanhol com 4 pontos de vantagem para o Real Madrid e vai jogar contra a Inter de Milão na semifinal da Champions, primeiro jogo na quarta-feira, sendo que o Barcelona joga vindo de uma prorrogação muito desgastante. Então isso pode dar alguns problemas. O Barcelona tem questões físicas, né? O Lewandowski não jogou, o Baldé não jogou, fizeram falta. Quer dizer, o Lewandowski está fazendo uma excelente temporada, mas o Ferran Torres jogou bem. O Baldé fazendo falta na lateral esquerda. Mas o Barcelona vai muito desgastado com uma prorrogação nas costas para jogar contra a Inter. Só que a Inter joga amanhã, né? A Inter joga amanhã pelo Campeonato Italiano, no domingo, enquanto o Barcelona jogou no sábado. Então o Barcelona tem um dia a mais de descanso. Toda a rodada do Campeonato Italiano foi adiada por conta do falecimento do Papa Francisco. Então a Inter jogaria hoje contra a Roma. Acabou que esse jogo foi adiado para amanhã. Aí botaram o jogo mais cedo, né? Botaram o jogo 10 horas da manhã no horário do Brasil aqui. Então botaram mais cedo, mas a Inter joga contra a Roma. Então, se o Barcelona chega com uma prorrogação nas costas de um jogo muito desgastante, a Inter chega tendo jogado algumas horas depois 12 horas depois do Barcelona. Sobre Barcelona e Inter, vamos falar aqui durante a semana. Um título muito merecido para o Barcelona, porque o Barcelona na Copa do Rei teve jogos fantásticos, aquele 4-4 lá contra o Atlético de Madrid. A final foi maravilhosa. E o Barcelona que segue vivo com a tríplice coroa. Partidaça do Lamine Yamal, partidaça do Ferran Torres, mas para mim o melhor em campo, o autor do gol. E não é por causa do autor do gol, vocês sabem que eu no melhor eu analiso o jogo, não se fez gol ou não. O Koundé, para mim, o melhor em campo. O Real vai ter que juntar aí as situações aí para ver o que ele faz pensando no Campeonato Espanhol. E aí temos que ver a questão do Ancelotti ou não. Não sei o que o Ancelotti falou na entrevista coletiva sobre continuar ou não no Real. A gente traz aqui conforme for acontecendo. Obrigado demais. Parabéns aí ao Barcelona. Parabéns pelo título da Copa do Rei. Agora o Barcelona vai pela Champions e vai para confirmar o título do Campeonato Espanhol. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o Flash Score totalmente de graça. Viu quanta coisa a gente usou aqui? Totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.